Capítulo 10. A ceia que traz vida. Tendo vida em si mesmo. A ceia do Senhor vai além de ser apenas uma oportunidade de nos aproximarmos de Cristo e de nossos irmãos. Ela é um momento de profunda significância espiritual. Ao participarmos da ceia, somos convidados a mergulhar na memória coletiva da comunidade cristã, conectando-nos à história da redenção e ao propósito eterno de Deus. Nesse ato profético, o pão representa o corpo de Cristo, partido por nós, e o vinho representa o seu sangue, derramado em sacrifício pelos nossos pecados. Ao compartilharmos desses elementos, somos lembrados da profundidade do amor de Deus e do preço que Jesus pagou para nos reconciliar com o Pai. A ceia do Senhor é também um momento de unidade entre os crentes. Ao nos reunirmos em torno da mesa, reconhecemos que somos membros de um só corpo, a Igreja. Independentemente de nossas diferenças, somos igualmente amados e redimidos pela graça de Deus. Participar da ceia é afirmar nossa identidade como família espiritual e nossa responsabilidade de amar e servir uns aos outros. Além disso, ela aponta para a volta de Cristo e para o banquete celestial que nos aguarda. Enquanto participamos desse memorial, renovamos nossa esperança na promessa da vida eterna e na consumação do reino de Deus. É uma ocasião de antecipar a plenitude da comunhão com Cristo e dos banquetes de alegria que desfrutaremos na sua presença. Conforme registrado em 1 Coríntios 11, 23 e 25, a ceia é um mandamento instituído por Jesus na última noite com seus discípulos. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse que era seu corpo. Depois tomou o cálice e disse que era o Novo Testamento em seu sangue. Ambos deveriam ser feitos em memória dele. Essa ordenança é uma maneira de lembrarmos e celebrarmos a morte sacrificial de Cristo. Ao participarmos do pão e do vinho, reconhecemos seu sacrifício por nossos pecados e renovamos nosso compromisso de segui-lo. É um momento de reflexão, gratidão e adoração. A ceia também nos leva a considerar nossa vida espiritual. Paulo, em 1 Coríntios 11, 20 e 22, repreende os coríntios pelo comportamento egoísta durante a celebração. Alguns se alimentavam de forma indevida, enquanto outros passavam necessidade. Isso revelava falta de respeito e discernimento sobre o corpo de Cristo. Participar indignamente não significa ser uma pessoa indigna, mas sim tomar parte sem compreender a seriedade do ato. É não discernir corretamente o valor da morte de Jesus, nem a comunhão que temos como corpo de crentes unidos nele. Quando tomamos o pão e o cálice, fazemos uma declaração pública de nossa fé. Recebemos simbolicamente o sacrifício de Cristo e expressamos gratidão pela redenção que ele conquistou por nós. Além disso, a ceia é um ato de comunhão. Estamos nos unindo a outros crentes que compartilham da mesma fé. Reafirmamos nosso compromisso de viver em unidade e amor, fortalecendo os laços espirituais como corpo de Cristo. A ceia do Senhor também é um meio de crescimento espiritual. Ao participarmos regularmente, lembramos do sacrifício de Jesus, renovamos nossa dedicação a Ele e buscamos viver em conformidade com Sua vontade. É um momento de introspecção, arrependimento, adoração e fortalecimento na caminhada cristã. A ceia é uma expressão tangível de nossa fé e uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro aspecto importante é que a ceia nos lembra que nossa fé não é individualista. Ao redor da mesa, percebemos que fazemos parte de uma comunidade de crentes espalhada por toda a terra. Esse ato nos conecta à igreja de todas as épocas, mostrando que somos parte de uma história muito maior do que nós mesmos. Por fim, a ceia do Senhor é uma antecipação da eternidade. Cada vez que participamos, experimentamos uma pequena amostra daquilo que será pleno no futuro, o banquete celestial preparado pelo Cordeiro. Essa esperança nos fortalece a permanecer firmes até o dia em que nos assentaremos à mesa eterna com Cristo, desfrutando para sempre da comunhão perfeita com Ele. O chamado divino Deus nos chama para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão vai além de uma mera contemplação ou pensamento abstrato. Trata-se de uma participação ativa que envolve um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Ele nos convida a compartilhar de sua vida, a desfrutar de sua presença e a viver em união com Ele. A ceia do Senhor é um dos meios pelos quais podemos experimentar essa comunhão com Cristo de forma prática e profunda. Ao participarmos dela, não estamos apenas realizando um ritual, mas nos envolvendo em uma ação que simboliza nossa união com Ele. Na mesa do Senhor, nos aproximamos de Cristo,
lembramos seu sacrifício e renovamos nossa comunhão com ele. É um momento em que experimentamos sua presença de forma especial, sendo fortalecidos pela graça e pelo amor que ele nos oferece. Essa comunhão com Cristo através da ceia do Senhor nos impulsiona a uma vida abundante. É uma oportunidade para nos alimentarmos de sua palavra, sermos renovados na fé e recebermos força para caminhar em obediência. Ao respondermos ao chamado divino, encontramos sentido para a vida cristã. A comunhão com Cristo nos capacita a amar e servir aos outros como ele nos ensinou, tornando nossa jornada mais plena e significativa. O poder da consagração. A oração da consagração dos elementos da ceia do Senhor é um momento de profundo significado espiritual. É através dessa oração que reconhecemos e declaramos a presença e a comunhão do corpo e do sangue de Cristo na ceia. Ao abençoarmos os elementos, o cálice e o pão se tornam mais do que simples elementos físicos. Eles passam a ser canais de comunhão com Cristo e símbolos da sua presença real entre nós. A palavra de Deus nos ensina que o cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo e o pão partido é a comunhão do corpo de Cristo. Assim, esse ato nos conecta espiritualmente com o sacrifício de Jesus na cruz. Na consagração, reconhecemos a obra redentora de Cristo em nossas vidas. É um ato de fé e humildade diante do Senhor, no qual declaramos que dependemos inteiramente da sua graça e do seu perdão. Também é uma oportunidade de expressar nossa união e comunhão uns com os outros, pois participamos juntos do corpo de Cristo. Esse gesto demonstra de forma visível o amor e a unidade que compartilhamos como igreja. Portanto, a oração da consagração dos elementos da ceia do Senhor é uma expressão do poder da oração e do ato de entrega a Deus. Ela confere um sentido profundo e espiritual à ceia, tornando-a um momento sagrado e indispensável na vida da comunidade cristã. Comunhão entre os irmãos. A ceia do Senhor vai além de uma simples lembrança individual de Jesus Cristo. Ela também é um momento de profunda comunhão entre os irmãos na fé. Quando participamos da ceia, reconhecemos que somos parte de um só corpo, unidos por meio da fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que, embora sejamos muitos, somos um só pão e um só corpo. Ao compartilharmos do mesmo pão, simbolizando o corpo de Cristo, demonstramos nossa união espiritual uns com os outros. A ceia nos lembra que, apesar das diferenças individuais, somos todos os membros do corpo de Cristo, ligados uns aos outros em amor e unidade. Essa comunhão entre os irmãos é vital para a vida da igreja. Através da ceia do Senhor, somos convidados a deixar de lado qualquer divisão ou discórdia e a nos unir em torno do amor e da mensagem de Cristo. É um momento de reconciliação, perdão e renovação dos laços fraternais. É também um tempo em que compartilhamos não apenas o pão, mas as alegrias, as dores, os desafios e as vitórias da caminhada cristã. Portanto, a ceia do Senhor é uma expressão visível da unidade e da comunhão que devemos buscar em nossas relações como irmãos na fé. É uma oportunidade para lembrarmos que somos um só pão e um só corpo. O alimento que traz vida. A ceia do Senhor é um momento de profundo encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nas palavras de Jesus, encontramos uma declaração que vai além do simbolismo e aponta para uma realidade espiritual. Sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. Essa afirmação desafia nossa compreensão humana, mas revela a profundidade do relacionamento que temos com Cristo através da participação na ceia. Ao participarmos da ceia, não estamos apenas recordando os eventos históricos da última ceia de Jesus com seus discípulos. Estamos nos unindo espiritualmente a Ele, alimentando-nos de Sua presença e renovando nossa comunhão com Ele. É um momento em que somos convidados a nos aprofundar em nossa fé e a nos abrir para a ação transformadora de Cristo em nós. A ceia é uma oportunidade de recebermos espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo em nossa vida, assimilando sua natureza divina e sendo fortalecidos em nossa caminhada espiritual. É um ato de nutrição espiritual que nos sustenta, nos fortalece e nos capacita a vivermos uma vida centrada em Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor vai além de um ritual simbólico. É um momento de comunhão profunda, em que nos conectamos com a presença viva de Cristo e experimentamos seu amor, sua graça e seu poder transformador. É um ato de intimidade espiritual, no qual nos tornamos participantes de sua natureza divina e recebemos sua vida em nós.
Ao participarmos da ceia, estamos nos alimentando espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Essa comunhão com o Senhor traz vida em nós mesmos. Jesus declarou que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Essa é uma promessa de vida abundante e de comunhão íntima com o próprio Deus. A linguagem usada por Jesus pode ser desconcertante à primeira vista, mas o cerne da mensagem é que, ao nos alimentarmos espiritualmente de Cristo, permanecemos nele e ele em nós. Essa união íntima com o Senhor nos nutre espiritualmente e nos fortalece para vivermos uma vida de fé e obediência. A ceia do Senhor vai além de um simples ato simbólico. É um alimento espiritual que traz vida em abundância. Jesus enfatizou de forma contundente que, se não nos alimentarmos de sua carne e sangue, não teremos vida verdadeira em nós. Essas palavras têm um significado profundo e transformador. Ao participarmos da ceia, somos convidados a nos conectar de maneira misteriosa e espiritual com a pessoa de Jesus Cristo. É através da ceia do Senhor que recebemos sua vida em nós, experimentando um fortalecimento espiritual que nos renova e capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Participar da ceia do Senhor é uma oportunidade de nos nutrirmos com o alimento espiritual que só Jesus pode oferecer. É um ato de profunda comunhão e intimidade com Ele, no qual somos revigorados e revitalizados. Essa participação fortalece nossa espiritualidade, renova nossa fé e nos impulsiona a viver uma vida que testemunha o poder transformador de Deus. A ceia do Senhor nos recorda constantemente da importância vital de nos alimentarmos da vida que Jesus nos oferece. É um convite para nos aproximarmos de sua presença, recebermos seu amor e graça de forma renovada e permitirmos que sua vida flua em nós. É um momento de renovação espiritual, em que somos capacitados a viver de maneira plena e abundante, refletindo a glória de Deus em todas as áreas de nossa vida. A ceia do Senhor é um lembrete constante de que nossa vida espiritual depende da comunhão com Cristo e do alimento que Ele nos oferece. Assim como nosso corpo físico precisa de alimento para sobreviver, nossa alma e espírito necessitam da nutrição espiritual que só pode ser encontrada em Jesus. Assim, ao participarmos da ceia do Senhor, estamos não apenas celebrando a memória de Jesus e sua obra redentora, mas também nos alimentando da sua presença e experimentando a vida abundante que Ele nos oferece. É um momento de profunda comunhão com o nosso Senhor, em que somos nutridos espiritualmente e renovados em nosso compromisso com Ele. Memorial da morte de Cristo. A ceia do Senhor é um memorial sagrado da morte de Cristo. Um momento em que recordamos e celebramos o sacrifício supremo que Ele fez por nós na cruz. É um ato de profundo significado espiritual e emocional, no qual comemos o pão e bebemos o cálice em memória do corpo que foi partido e do sangue que foi derramado por amor a nós. Ao participarmos da ceia, estamos anunciando e proclamando a morte do Senhor, até que Ele volte novamente. É uma oportunidade de relembrar o imenso amor e a graça de Deus manifestados através do sacrifício de Cristo em nosso favor. É também um momento de gratidão e humildade diante do sacrifício redentor que nos trouxe reconciliação com Deus e nos concedeu a vida eterna. Além disso, a ceia é um sinal da aliança que temos com Jesus. Ela representa a nossa identificação com Ele e a comunhão que desfrutamos por meio da fé. Participar desse memorial nos lembra da nossa responsabilidade de viver em conformidade com os princípios e valores do reino de Deus, buscando a santidade e o amor em nossas vidas diárias. Dessa forma, a ceia do Senhor é muito mais do que um simples ritual ou tradição religiosa. É um momento sagrado de comunhão com Deus e com a comunidade dos crentes, onde nos unimos em torno do sacrifício de Cristo e renovamos nosso compromisso de segui-lo. É a principal marca da nova aliança. A ceia do Senhor é a principal marca da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Enquanto a antiga aliança estava fundamentada na lei e nos rituais do Antigo Testamento, a nova aliança é caracterizada pelo corpo partido e pelo sangue derramado de Cristo, simbolizados no pão e no cálice da ceia. Jesus instituiu a ceia do Senhor durante a última ceia com os discípulos, dando-lhes o pão e o cálice, e instruindo-os a fazê-lo em sua memória. Ele disse que o pão representa seu corpo partido por nós, e o cálice representa o novo pacto em seu sangue derramado. Essa nova aliança estabelece uma comunhão íntima entre Deus e os crentes. Ela é baseada na fé em Jesus como Salvador e Senhor, e na participação simbólica do seu corpo e sangue na ceia.
Por meio desse princípio, somos reconciliados com Deus, recebemos perdão dos pecados e experimentamos uma comunhão profunda e transformadora com o Pai. A participação na ceia do Senhor é essencial para ter comunhão com Deus dentro da nova aliança. Ela nos lembra constantemente do sacrifício de Cristo e do amor incomparável que ele demonstrou ao entregar sua vida por nós. É por meio da participação nessa comunhão que recebemos as bênçãos espirituais da nova aliança e experimentamos a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. A ceia do Senhor é um momento significativo em que os crentes podem contemplar tanto o passado quanto o futuro. Ela nos lembra do sacrifício redentor de Jesus na cruz, onde ele deu sua vida por nós, demonstrando o amor incomparável de Deus. Ao participar da ceia, reafirmamos nossa fé nesse sacrifício e renovamos nosso compromisso de seguir a Cristo. Ao mesmo tempo, a ceia também nos aponta para o futuro, para a segunda vinda de Cristo. Enquanto celebramos a ceia, estamos antecipando o retorno glorioso de Jesus, quando ele virá em toda a plenitude de sua glória para estabelecer seu reino de justiça e paz. Participar da ceia do Senhor é mais do que um simples ritual. É um momento sagrado em que somos acolhidos na família de Deus. É um ato de comunhão, de identificação com Cristo e com outros crentes. É uma oportunidade para fortalecer nossa fé, renovar nosso compromisso com o Senhor e desfrutar da comunhão com a família espiritual. Portanto, ao participar da ceia do Senhor, somos lembrados da maravilhosa graça de Deus em nos acolher como seus filhos. Somos convidados a viver em plenitude a vida cristã, esperando com alegria a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos celebrar essa comunhão e aguardar com expectativa o dia em que estaremos para sempre reunidos em sua presença. Bem-vindo à família de Deus!